gente, e aí, tudo bem com vocês? Fábio Garuffi e mais uma edição do Kingdom Cast, o podcast do Reino. E hoje recebendo o Wilson Coelho, ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é escritor, empresário, dentre outras coisas. E a gente vai bater um papo legal hoje porque aconteceu algo que realmente chamou muita atenção. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, estamos aí. É um prazer estar aqui com vocês e poder responder algumas curiosidades, contar algumas histórias, contribuir aí com uma peça do Lego que está faltando para alguém. Legal. Bom, gente, então o que acontece? O Wilson, ele veio lá de Campo Grande, viajou 1.000 quilômetros e participou de uma palestra, né, do Pablo na plataforma. E a gente faz parte lá. Ele começou fazendo na verdade, conta pra gente. Você se apresentou como escritor. E aí o que você fez? Conta aí pro pessoal. Que doideira, né? Hoje, algumas pessoas já me reconhecem como o cara do Jeep, o cara que ganhou o Jeep do Pablo. Ele ganhou um Jeep do Pablo Marçal. Fica aqui, gente, presta atenção. Ele ganhou um Jeep do Pablo Marçal, mas presta atenção aí. Como é que foi? Como é que você ganhou esse Jeep? Como é que eu ganhei esse Jeep? Bom, eu me apresentei, né? Conheci o Pablo. Eu já vinha numa busca de conhecimento na área de empreendedorismo, buscando ter mais capacitação de forma autodidata, eu mesmo procurando e tal, me capacitando para poder desenvolver um trabalho melhor, produzir mais. Sempre fui inconformado, né, com as circunstâncias, então eu passei por muitas atividades já. E nessa busca de conhecimento para poder aprimorar resultado e tal, melhorar, eu passei por alguns tipos de níveis de conhecimento e em um determinado momento eu encontrei o Pablo na internet. Quando que foi isso? Olha, eu acredito que foi meados de janeiro, por aí. Agora? Desse ano, de 2022, Certo. E aí, ouvindo ele... Quem foi? Você primeiro ou sua esposa? Não, eu. Você mesmo? Eu. Sua esposa, quando ela viu que você estava ouvindo ele, teve alguma objeção ou não? Não, achou tranquilo? Ela já conhecia, na verdade, né? Ah, tá. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a ouvir e aí um assunto que eu buscava foi indo e me direcionando para outros. E quando eu comecei a ouvir o Pablo, eu comecei a achar interessante o conteúdo que ele tinha para passar, né? Muito prático, muito... sem enrolação, né? Sem enrolação. E assim, o que aconteceu quando eu conheci ele foi... O primeiro impacto foi o interesse em participar de algum programa, de alguma coisa que ele... Você lembra qual foi o assunto que te chamou a atenção ou não? Um assunto específico ou não? Não, porque eu comecei a ouvir o que tinha, né? Eu encontrei, achei interessante e eu comecei a mergulhar. E eu comecei foi no Instagram, no YouTube? Onde foi? Foi no YouTube. Aí, dentre várias palestras lá dele, no conteúdo lá que eu estava assistindo, um dia algo aconteceu. Ele, como eu sempre envolvido com material de empreendedorismo, nada muito profissional, né? Bem assim, tipo um namoro, né? Sem compromisso com essas coisas, com esse tipo de material. Sei. Eu tinha um pouco de entendimento. Então, o dia que ele falou que o importante era você não cortar a árvore, você viver do fruto, né, da árvore, ou seja, você pegar e não utilizar o capital, mas utilizar os dividendos desse capital. Sim. Aí isso para mim não era novidade, era algo natural para mim. Eu
tinha convicção desse assunto. Mas quando ele falou que a não ser, você só pode cortar árvore se você souber plantar árvore, aí ele me confrontou. Porque eu falei, eu sei plantar árvore. Eu sei plantar árvore. Você sabe fazer dinheiro. Eu sei fazer dinheiro. Aí eu falei, então... E eu tava num momento em que eu já tava 1 ano com um restaurante no shopping da minha cidade, como sócio de um restaurante de comida árabe, meu sócio é árabe. E nesse tempo eu estagnei meu empreendedorismo. Você ficou na zona de conforto. Totalmente. E meados do ano passado eu vendi o meu apartamento e eu peguei esse dinheiro e eu investi ele no mercado financeiro e tava lá, né, um capital para mim interessante, não era nada significativo, 150 mil, mas interessante, né? Dá uma segurança. Sim. Paga os dividendos ali, que eram um mercado de risco, dá um valor que paga as contas, que Sim. dá uma tranquilidade. E aí quando eu fui confrontado com você só pode cortar árvore se você souber plantar árvore, aí eu fiquei doido. Eu falei, eu tenho que sair da zona de conforto. Aí não sei se você conhece a história da vaquinha, da família que dependia da vaquinha. Sim. Sabe, né? Mas conta aí, pode contar. Para quem não conhece, existia uma família que ela morava numa região montanhosa e essa família tinha uma vaquinha e eles tiravam leite da vaquinha e eles viviam do leite da vaquinha, o que sobrava do leite eles trocavam por outros alimentos e tal, e a vida deles era daquele jeito, né? Só tranquila. Uma vaquinha. Só uma vaquinha. E aí um dia, uma vida bem regrada, né? E um dia, quando eles acordaram, eles não encontraram a vaquinha, ficaram desesperados. E perceberam que a vaquinha tinha caído no precipício. Aí foi um lamento, foi um desespero, mas vida que segue, né? Eles tinham algumas sementes e eles começaram a plantar essas sementes na terra, porque era uma área rural. E aí, em determinado tempo, isso floresceu, deu fruto, e aí mais sementes, plantaram mais sementes, e aí eles começaram a prosperar. Então, diante dessa história, eu falei, eu tenho que derrubar a minha vaquinha do precipício. Vamos sair da zona de conforto. E como eu estava naquela época, sempre fui múltiplo atividade, eu sempre tinha alguma coisa para vender. Na vida eu sempre tinha alguma coisa para vender. E na época eu estava utilizando um carro emprestado, um Clio 2001, emprestado do meu pai, porque na minha mente eu tinha esse direito de viver com um carro emprestado do meu pai, porque eu tinha negócios com ele, no meu pensamento ele tinha uma dívida moral comigo em função de negócios que eu tinha com ele que não tinha, tinham coisas pendentes, e eu tava vivendo daquele jeito, assim, confortável ali, na moral, de boas, não tem nada, tá bom, dá pra, me leva e me traz, tá bom. Mas só cabia eu no carro. O resto era tudo cheio de coisa dentro. Coisa pra vender, um monte de coisa. E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar, tenho que me pagar, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha investido, 150 mil. Aí eu entrei com mais uns 30 mil e comprei o carro do meu quadro de sonhos que tava lá parado há 2 anos. E aí eu fui lá, o carro que eu encontrei que tinha no quadro dos sonhos, que é os seus objetivos que você coloca num lugar que você pode visualizar cotidianamente. Aí eu tinha a opção de comprar carro de 50, de 60, de 70, mas um carro em bom estado eu não encontrei exatamente da cor que eu queria. E aí eu acabei comprando um carro de 170 mil em dinheiro à vista. Por quê? Para eu sair do conforto. Cortar árvore, literalmente. Cortar árvore. Sair do conforto de ter disponibilidade do dinheiro. E sua esposa falou o quê? Ficou feliz, né? E aí não tá num carro novo, né?
E aí, mas é muito surreal, porque não é normal. Isso nunca foi normal pra mim. Que carro que você comprou? Eu comprei uma Renegade com 1.900 km rodado. Que ano? 2021, 22. Era o test drive da montadora. Top de linha. Diesel, top de linha. Trailhawk que chama. E aí, como eu empurrei minha vaquinha da ladeira e eu me paguei ao mesmo tempo, o andar naquele carro, o utilizar aquele carro para poder me locomover, começou a me dar um ar de novidade de vida, né? E aquilo, continuando esses estudos, esses conhecimentos, a gente entendia o que estava acontecendo, que eu tinha saído do primeiro degrau e eu estava no segundo degrau, né? Porque eu confrontei a crença do não merecimento. Sim. E eu acessei o que estava disponível, sim, né? E aí as coisas foram acontecendo e nisso eu comecei a me questionar sobre como eu ia produzir dinheiro. Porque você tinha... Foi exatamente isso. No carro. O Pablo falou, você tem que se colocar na própria crise. Tem que estar no domínio da situação da crise. E aí eu me coloquei na crise. Na minha própria crise. E aí eu pensando o que eu poderia fazer para fazer dinheiro, sem dinheiro, com os recursos que eu tinha, né? Com os recursos que eu tinha. Ou seja, existe uma frase que diz que só faz dinheiro quem tem dinheiro, mas não é verdade, né? Eu falei, não, eu vou fazer dinheiro sem dinheiro. E aí como que eu podia fazer? E o Pablo tem um incentivo, ele trabalha muito com o incentivo das pessoas escreverem o próprio livro. Eu falei, vou escrever um livro e vou lançar um curso. Até a intenção não era nem imprimir o livro, mas como eu finalizei o livro, eu falei, vou imprimir. E aí você fez o livro com qual editora? Você buscou alguma editora? Como é que você fez? Eu já na minha vida, eu trabalhei 8 anos na área de jornalismo, com um jornal tipo tabloide, na área imobiliária, né? Nós tínhamos esse trabalho. Então minha esposa, ela já sabia fazer arte e diagramação, porque é ela que fazia esse trabalho. E a gente decidiu fazer em casa mesmo nosso próprio livro. E nisso eu fiz o livro e já inaugurei minha editora em fase embrionária, né? Uau, esse aqui é o primeiro livro da editora. Primeiro livro da editora, como viver no seu potencial, como saber se escolher a profissão certa. E aí esse livro, a ideia do título surgiu não porque eu sou um especialista, mas surgiu porque eu vi que tinha uma possibilidade de eu auxiliar pelo menos algumas pessoas. Certo. E através na minha mente, né, de algum tipo de palestra e tal, eu poder ir aperfeiçoando para poder lançar curso e caminhar, e produzir, e certo, evoluir nesse aspecto. E aí, depois que eu comecei a desenvolver, eu escolhi o título, eu dei continuidade à ideia de fazer e como que vai ser, eu escolhi o tema, o título ele vai mudando, até a hora que você manda para a gráfica. E aí vieram os tópicos, né, de capítulo, e na hora que eu fui fazer os capítulos, os subcapítulos foram aparecendo e o conteúdo foi expandindo à medida que você vai se debruçando em cima dele. E aí fluiu e aconteceu e assim foi fantástico. Se alguém quiser escrever um livro, vocês fazem essa parte também ou não? Então, o propósito da editora que eu criei, que chama Geração Generosa, coloquei o nome da editora de Geração Generosa, a intenção da editora é incentivar e orientar como as pessoas podem escrever o próprio livro delas. Porque eu acredito que todas as pessoas têm uma história para contar e que é de grande valia para a vida de alguém. E não importa se essa história é uma história de êxito ou de dor, ela serve de ensinamento de alguma forma. E aí, voltando para
os o últimos... carro e tal, o recurso. Né? A gente... nesse meio tempo, de fevereiro para cá, muito aprendizado. E aí eu comecei também a procurar, assim como apareceu o Pablo, outras fontes de informação eu encontrei e também bebi dessas fontes que me proporcionaram muito crescimento. Mas na quarta-feira, eu vim na palestra do Pablo na sexta-feira. Na quarta-feira, eu estava limpando a casa, que outra decisão assim de disrupção, de colocar em crise. Eu aluguei uma casa no Alphaville da minha cidade por 6 meses, só para poder acessar a vida que eu ia ter. Eu paguei, eu tinha disponibilidade, eu fui lá e paguei os 6 meses de aluguel já à vista para poder encerrar esse assunto, não ter... Na verdade... Aí você tava num lugar top, com um carro top. Sim, exato. E aí você tava com um ambiente diferente, com situações de pessoas, tudo diferente. Isso. E aí, na quarta-feira última agora, que eu decidi, na verdade, por não fazer o que eu poderia já ter realizado, as coisas acabaram não dando a sequência que eu tinha imaginado. Porque a ideia era sair da casa de aluguel e ir para uma casa comprada já. Sim. Né? Essa era a estrutura do meu planejamento. Então, na quarta-feira agora eu falei, 5 meses de aluguel, eu já sei. Aproveitei um tempo lá fazendo algumas conexões, me envolvendo em algumas atividades que eu posso continuar a ter contato com essas pessoas. Mas não precisa mais gastar esse valor. Não precisaria mais estar necessariamente ali. Qual é o valor ali. do aluguel lá? Foi um excelente negócio que eu consegui lá, porque eu já conhecia a dona, eu trabalhei, como eu tinha um jornal na área imobiliária, trabalhei como corretor de imóveis, eu conhecia essa moça, essa senhora, e encontrei ela por acaso no supermercado, claro que não foi por acaso, mas começamos a conversar e eu falei, cara, eu vou propor alugar a casa dela. Ela falou que estava vazia, nem lembrava, né? Eu tenho até ia vender o terreno dela, mas aí ela construiu e tal, perdi o contato. E aí fomos lá, conversamos, fechamos, eu tinha dinheiro já, ela nem sabia que eu ia pagar tudo à vista. Eu já paguei tudo à vista, tinha disponível mais um episódio de empurrar outra vaquinha, né? Meu Deus do céu. E aí eu peguei e fiz a proposta com ela, negociei e tal, sem imobiliário, porque eu queria só por 6 meses. Já estava definido na minha cabeça. A imobiliária não quis aceitar. Eu aluguei com tudo que tinha de despesa, ficou em R$30 mil esses 6 meses. E não que eu tenha uma vida, né? Porque a maioria do tempo de casado que eu tenho com a minha esposa, que são 18 anos de casado, eu vivi nesse apartamento de 150 mil, né? Aí por fim, agora eu tô na casa que eu construí para vender, mas que por meu pai não ter concluído algumas coisas em relação à documentação, eu tive que mudar para dentro da casa. E aí não é algo que sobra dinheiro. Sim. Né? E era assim, aquele dinheiro que eu tinha um restante lá, eu falei, não, isso vai fazer diferença para mim, para o que eu penso, para o que eu sinto, para o que eu posso produzir, então vai, né? Não tem apego, vai. A gente sempre acometido por um sentimento de escassez, mas o importante é decidir. Se a decisão é boa ou ruim, o importante é ter a capacidade de decidir. De fazer. E você comentou comigo, você e a sua esposa, até no dia na palestra, você falou, vocês dois eliminaram quantos quilos? Então,
Tem gente que fala, não, eliminar, perder. Ah, não, perder não você encontra. Eliminar ou perder o peso? O que é o certo? Né? Como é que vocês que passaram por isso, como é que é? É como o Pablo fala que as palavras escondem significado, né? O correto é a gente tratar isso como eliminar, né? Porque quando você elimina, você não vai encontrar mais, né? O perder você pode encontrar, mas o eliminar, eliminou. Então, de fevereiro para cá, a gente trabalhando essa questão de mudança de pensamento, eu comecei ouvindo a questionar questões de saúde e coisas que eu tinha conhecimento eu não aplicava. E aí eu comecei a parar de tomar refrigerante. Você tem foto sua aí com 20 quilos a mais ou não? Tem sim. Seria legal a gente mostrar. Vamos mostrar. Deixa eu pegar aqui, eu já mostro já. Aí comecei a parar de tomar refrigerante, daí a minha esposa, e comecei a fazer exercício, né? Você começou primeiro ou ela você? Eu. Você eliminou 20 quilos e ela 27. 27, 47 quilos. 47 quilos. E aí eu comecei a fazer exercício todo dia para poder ter uma melhora cognitiva, né? Porque todo esse processo vai melhorar o resultado, a efetividade. Mas o que vocês fizeram? A gente começou a melhorar, especialmente a questão do emagrecimento, basicamente é matemática, né? O consumo versus gasto de calorias. Então a gente começou a passar fome. Eu vou te falar uma coisa que eu escrevi no meu livro sobre mudança e transformação. Poucos dias atrás eu peguei o livro e fui levar para um amigo meu numa lanchonete. E lá, ele não estava lá, eu encontrei uns conhecidos. E aí eu falando com a moça do livro, tal, e falei que eliminei peso e tal. E ela falou, eu comecei academia, beleza. Ela falou, então a gente vem aqui nessa lanchonete direto, mas a gente reduziu porque eu estou eliminando peso na academia. E às vezes eu quero comer um lanche e tal, mas eu não venho, me controlo e eu como coisa saudável. Aí na minha cabeça eu já sabia, né, o que estava acontecendo com ela. Eu falei, mas a vontade é de comer o lanche nela? Sim, é de comer o lanche. Então, isso é mudança. Mudança é você tomar a decisão e saber o que... Não, é você mudar a direção, mas você tem uma rota de fuga. Você mudou a direção, mas seu coração tá lá ainda. No lanchão. Tá lá nos maus hábitos. Certo. E isso foi interessante que aconteceu comigo, que foi assim... revelador, assim, no sentido de... surpreendente, a palavra é essa. Eu fui de uma palestra no café da manhã, na parte da manhã, e tinha um café da manhã. E finalizou a palestra lá. Na hora de ir embora, eu conversei com algumas pessoas. Na hora de ir embora, eu passei pela mesa de quitutes. E eu olhei para aquela mesa de quitutes assim, me chamou a atenção uns pãezinhos caramelizados lá porque tava bonito. Uhum. Mas eu falo para você com sinceridade e paz de espírito, eu não senti vontade. Em outros tempos, quem me conhecia sabe que o que eu tô falando é verdade. Em outros tempos eu não entraria pra sala, eu ficaria na porta cuidando pra ver se ia ter eu já ia servir as coisas lá na mesa e eu ia ficar entre a porta e a mesa comendo. Então, assim, cara, eu fiquei surpreso porque não senti a vontade de comer aquilo. Mudou. Isso é transformação. Isso é transformação. Então, o que acontece? Eu até fiz um stories esses dias lá no meu Instagram, @WilsonCoelhoAlves, e um amigo perguntou, o que você fez para emagrecer? Aí eu respondi, eu mudei algumas crenças alimentares que eu tinha. Ou seja, eu acreditava que certos alimentos eram isso, aquilo e aquilo outro. E na verdade, esse foi o papel da minha esposa nesse processo. Ao influenciar ela, porque eu fazia exercício todos os dias, ela também sentiu o desejo de não ficar para trás. Foi ativada por isso. Sim, ela queria
usar um medicamento aí que dura 45 dias e tal, para inibir a fome e tal. Aí eu confrontei ela, falei, você não vou comprar. O escassez também tava ali junto, eu confesso. Não vou comprar, porque 45 dias tem que comprar outro de 45 dias, e era acho que R$900, um negócio assim. E aí, eu falei, você não precisa disso. Eu, com sinceridade, não precisava mesmo, era uma questão mental, né? Sim. E ela disse pra mim que ia comprar escondido. Mas por fim ela encontrou também o caminho. E ela começou a obter um nível de conhecimento. Quanto tempo que você estava fazendo atividade física, segurando a alimentação e ela começou? Você começou, deu start, e ela quanto tempo depois? Acho que uns 2 meses. Nesses 2 meses você já tinha eliminado já bastante coisa de Kids Int, né? Perdeu aqui uns 6 quilos nesses 2 meses? Eu acho que alguma coisa próximo disso, né? Porque eu tava assim, fechado com a questão de uma vez, mas vamos mudar, pá, já acabou ali, já começou? O refrigerante eu decidi, e aí nos primeiros dias, se às vezes abre uma exceçãozinha, mas eu fiquei firme e eliminei, parei, decidi e parei. Aí o exercício também, você vai, né, eu fazia coisa simples, era abdominal em casa, era só para ter o hábito de fazer. Sim. Né? E aí fazendo todo dia, ela foi influenciada, e aí ela foi além, porque ela foi atrás com esse advento de não poder consumir o remédio, ela encontrou um nível de conhecimento que fez ela ter mais informação acerca da questão alimentar. E ela aprofundou mais com restringindo glúten, restringindo leite, que são duas coisas totalmente nocivas, tanto quanto o refrigerante para nossa saúde. Mas leite o quê? Leite e glúten. Glúten, a proteína do trigo, tudo que é feito com trigo. Pão, macarrão, tudo que é feito com trigo. Cortou de uma vez? Cortamos. Não foi de uma vez, assim, foi um processo. Ela foi mais taxativa em termos de decisão, porque ela tinha se aprofundado mais no assunto, então a crença dela em relação a esses alimentos foi totalmente abalada. Entendi. E ela falou, não, isso não presta e eu não quero para mim. E nesse tempo, meu filho, que começou a ir em escola todos os dias, ele todo mês estava com problema de respiratório, em decorrência de um diagnóstico que ele teve de rinite, sinusite e asma. Então, quando ele era criança, ela começou a tratar, mas estava de boa até o momento que ele começou a ir para a escola. Todo mês ele tinha que ir no pronto-socorro, fazer resgate respiratório e tomar antibiótico. E aí ela entendeu que uma coisa que eu já sabia, mas que também não implementava. Esse antibiótico provavelmente é corticoide. Com certeza. E aí ela ficou sabendo da informação que o leite, ele tem muita relação com problemas respiratórios, com inflamação e, consequentemente, gera problemas respiratórios. E ela, nessa decisão, falou, não, vou cortar o leite dela e do Pedro, né, do meu filho Pedro, na época 4 anos, hoje ele já fez 5 anos, faz aniversário em setembro. E interessante que ele parou de ir para o hospital. Claramente o leite era um facilitador para os problemas respiratórios. E aí, sim, contra fatos não há argumentos. Sim, se você cortou o negócio e resolveu, né? Não tem que falar. Não teve mais. E a contraprova foi que um dia do aniversário do meu irmão, deixaram um sorvete lá. E aí ele comeu no dia. Tirar tudo que tem leite. Tudo que tem glúten. Glúten, você vai comer o quê? Comida saudável. Comida de verdade. Aí a contraprova veio no dia que teve o aniversário do meu irmão e deixaram um sorvete lá. De resto, né, da confraternização, alguém trouxe para eles comer e tal. E meu filho comeu no dia do aniversário, minha mãe foi lá, ele comeu no dia seguinte. Aí teve um encontro lá no restaurante, no nosso restaurante no shopping, e lá meu irmão pagou casquinha de sorvete
e para todo mundo, e meu filho quis comer, e no quarto dia, minha mãe foi em casa e comeu o restante do sorvete que tinha, e ele comeu também. Então 4 dias seguidos ele comeu leite, coisa com leite. Ele voltou pro hospital. Exatamente igual. Mas vocês pegaram assim na hora ou não? Vocês demoraram para entender por que ele... Não, assim, foi muito claro. Cortou o leite e parou de ir para o pronto-socorro. Foi muito claro. Mas a contraprova de que realmente era isso foi o dia que ele consumiu leite 4 dias seguidos. Foi para o hospital. Com problema, resgate, antibiótico, etc. E aí ela também cortou o glúten e tal. E isso proporcionou que ela começasse a ter mais resultado de eliminar peso, que eu não estava tendo. Porque o meu foco principal não era eliminar peso. Como é que é o nome da sua esposa? Carla. A Carla daqui a pouquinho vai aparecer aqui, tá bom, gente? Ô, Carla, você que tá assistindo aqui, arruma uma foto de vocês dois pra gente, que tá curioso o negócio aqui. Mas vamos lá, eu entendi tudo essa questão, tirou o glúten, tirou tudo que é de leite, aí vocês começaram a fazer uma atividade, começou a eliminar. E aí, como ela começou a ser mais drástica na questão das restrições de glúten e de leite, ela começou a ter mais resultado. E aí sempre perguntando, sugestionando, né? Pô, você não vai começar? O pessoal fala que homem elimina peso melhor, mais rápido que mulher, não é isso? No caso foi igual ou não? Por conta do metabolismo e tal. Não, mas na verdade por conta de que ela estava restringindo mais a alimentação em questão de confrontação da crença que ela tinha sobre os alimentos, que ela viu que era mentira. O que eles falavam, não, de boa, isso é bom, isso vale a pena, tal, é natural, de boa, vai, manda bala aí, come, né? Uhum. Aí ela viu que não é bem assim, que esses alimentos têm uma consequência para a saúde, às vezes, a maioria das vezes não é imediata, é a médio e longo prazo que acontecem os problemas de inflamação, que são 2 alimentos altamente inflamatórios, o leite e o glúten. E aí, ela começou a ter mais resultado e sempre sugerindo que eu começasse também, né? Aí um dia eu falei, vou também, né? Vou começar a restringir também. E aí eu comecei e eu comecei mais pelo glúten e tal, e eu sempre consumia, eu ia em lugares e tinha pão de queijo, eu ia lá e... Não, leite pode. Consumia o pão de queijo e tal. E com o tempo isso foi ficando mais tranquilo pra mim e eu comecei a restringir os 2, naturalmente. Nada acontece da noite pro dia, é um processo, mas o mais importante pra é quem você... tá assistindo a gente agora, por onde que começa isso? O que a pessoa tem que fazer? Pela decisão. Mas uma coisa que eu acho que foi o mais importante, pelo menos no meu caso, para consolidar essa decisão, para fazer com que isso não me fizesse, não fosse uma mera mudança, mas que realmente fosse uma transformação, foi estar ávido por confrontar essa informação, saber se isso era real ou não. Você fala, vou experimentar para ver. Não só experimentar, eu fui, como eu na época, eu estava bem na época do livro não sei o que positivo, mentalidade positiva, não, Você estava lendo um livro livro, bom, esse livro que falava lá do sábio e dos sabotadores, né, da mentalidade sábia e da mentalidade sabotadora, e nesse aspecto eu falei, cara, a essência do livro é você trazer a sua mente para estar vivendo no tempo presente. Sim. Então, vivenciar o tempo presente e estar no controle da sua vida. E nisso eu apliquei a uma questão alimentar que lá no restaurante de comida árabe já estava restringindo o glúten e tal, selecionando mais a comida. Aí um dia eu falei, vou aplicar essa história aí de estar presente, né, na hora que você está na hora da refeição. Eu selecionei um pouquinho de cada coisa lá e eu fui experimentar. A palavra é bem essa, experimentar, porque comer e experimentar é diferente. Experimentar é você
pega pequenas doses e você Saboreia. saboreia. E aquela experiência também foi assim, reveladora pra mim, porque eu peguei um pouquinho de cada coisa ali. Eu sei que eu pesei, deu umas 150 gramas. E de tão criterioso que eu fui nesse aspecto de conhecer os sabores, eu realmente eu passei a perceber o sabor de cada comida e eu experimentei cada item, daí eu misturei um item com outro, cortava com a faca, era assim, era hilário, se alguém fosse ver era hilário. Minhas funcionárias lá da cozinha falavam, seu Wilson, Ô, louco. como seu Wilson, você vai comer só isso e tal, e eu... Olha, foi incrível. Demorei 3 horas pra comer 150 gramas de comida. Normalmente a gente come, nem sabe o que tá comendo, manda pra dentro. Então, né? e assim, aquilo foi revelador pra mim, porque eu tive uma prova de que nós vivemos no automático e nós não nos apercebemos do que nós fazemos, do que nós vivenciamos. Aí, depois daquilo ali, eu decidi escrever meu segundo livro. O tema do segundo livro, esse é interessante, que já saiu o título do livro. Hoje eu já eliminei 20 quilos, o meu objetivo é eliminar 26 quilos para estar no meu peso ideal de 75. Mas a vida inteira de casado eu ficava no 100, 101. 100, 101 não saía disso, não tinha como. E hoje já tô com 80 quilos e tô indo para os 75. E aí, eu decidi escrever o segundo livro, e o tema do livro que eu decidi colocar também com esse aspecto de mental, né? De direcionamento para que todo resultado está condicionado a como você domina a sua própria mente. Então isso também é aplicável na questão alimentar. Então, se você tem a capacidade de dominar a sua mente na questão alimentar, você também pode controlar o seu resultado, o seu físico. Total. Em todas as áreas. Todas as áreas. Então, nesse aspecto, eu apliquei essa área alimentar e aí eu decidi que o tema do livro era como eliminar até 26 quilos aprendendo a escovar os dentes. Porque é um processo mental. Esse é o segundo livro. Esse é o segundo livro. Já está em andamento, deve ter uns 40% pronto já. Como eliminar? Como eliminar até 26 quilos, porque esse é o peso que eu vou eliminar. Então, se eu sei eliminar até 26... Escovando o dente. Se eu sei eliminar 26 quilos, eu posso ensinar a eliminar até 26 quilos. Sim. Né? Escovando os dentes é porque existe um exercício de você estar presente no momento em que você está escovando os dentes. Olha, eu falei isso pra um cara e ele falou, rapaz, isso aí é toque. Eu falei, cara, não é porque eu nunca fiz isso na vida e eu não tenho nenhuma ligação com isso, mas eu faço para criar presença naquele momento. Eu escovo o dente 460 vezes. Você vai contando? Conto cada escovada. Você tá doido. Eu também. E aí, esse é o motivo do tema do livro ser aprendendo a escovar os dentes, porque é você estar presente tem um ditado. Eu consigo, cara, vou ficar contando. Tem um ditado, eu me deparei nessa. Não dá. Não, no livro eu escrevo exatamente quantas vezes eu escovo de cada quadrante da boca. Quadrante da frente, quadrante do fundo, gente, de cima, tá de baixo. ensinando a escovar o dente, deixa eu explicar uma coisa pra você que tá assistindo aqui. Esse cara ganhou um Jeep do Pablo Marçal, daqui a pouquinho você vai saber. Mas agora a gente tá escovando o dente, a gente volta daqui a pouquinho pra ele contar como é que ele ganhou o Jeep do Pablo. Mas ele tá contando agora como é que escova o dente. 460 vezes. 460 vezes. Aí, nessa caminhada, né, já... tive aquela experiência lá. A escova não aguenta. Alimentando. Me alimentando lá e tal, inovadora lá, que foi surpreendente pra mim. Aí eu comecei a escrever esse livro e eu comecei a pesquisar mais sobre esses problemas, sobre as questões... De estar presente naquilo que você está fazendo, né? Não somente isso.
mas pesquisar sobre questões alimentares, sobre o glúten, sobre o leite. Uma dos resultados de pesquisa que eu encontrei foi que o glúten é grama. O trigo de hoje é grama. Eu vou contar a história para vocês do trigo. Eu acredito que foi, não sei exatamente a data, mas eu acredito que foi por volta de 1960. Existiu na época um mito, né, um medo de que a produção alimentícia não crescesse tanto quanto a população. Então haveria uma escassez de alimentos. Então, o que aconteceu? O governo americano ele começou a investir na produção de alimentos, no processo de ampliação da produção de alimentos. E um cara, ele começou a pesquisar sobre o trigo. E existe um processo na agricultura chamado hibridização. Hibridização é a mesma coisa que na pecuária chama cruzamento. Você pega uma espécie, junta com outra espécie e pega o híbrido, que tem a mistura das duas espécies. Então eles pegaram um trigo e um tipo de grama. E eles cruzaram, deu um tipo de espécie, que ele foi cruzando com a grama, de novo, com a grama, com a grama, com a grama. Então o que é trigo ficou de longe, só o nome. Resultado, esse pesquisador que ganhou o prêmio Nobel prêmio Nobel na área que ele... Olha aí. Esse aqui foi em fevereiro, quando eu comprei a Renegade. Foi em fevereiro desse ano. Se não me engano, acho que 10. Em torno do dia 10 de fevereiro. E aí, continuando a história do trigo, né? Todo mundo deve estar... Caraca. Que coisa, mano. Continuando a história do trigo. O zoinho nem abria lá. Aí, para você ter uma ideia de quantitativo, de diferença entre um produto e outro. Eu não sei quantos grãos de trigo dá num trigo para o outro, mas uma referência é o milho. Milho, um pé de milho dá uma espiga, no máximo 2 espigas. Então vamos dizer que seja uma boa produção, uma grande produção, e deu 2 espigas de cada pé. É como se você hoje tivesse um milho que normalmente dá 2 espigas. É quando você vai pegando uma cana, vai moendo ela, vai sobrando só bagaço e aí você ainda vai consome aquilo. Não, o que aconteceu foi o seguinte, em termos de exponencialidade de produção, que eu tô querendo explicar. Ah, tá. É como se você pegasse um pé de milho que dá 2 espigas, e o cara fez a pesquisa, e agora o pé de milho dá 16 espigas. Mas não tem a qualidade do... Então, isso que aconteceu com o trigo. O trigo que antes dava uma quantidade, ele passou a dar 800% mais. 8 vezes mais, produzir 8 vezes mais. Só que essa alta produtividade trouxe consigo uma consequência nociva. Sim. Que é o fato de que a proteína, que o glúten é a proteína do trigo. A proteína do trigo não é biodisponível. O corpo, ao quebrar a molécula do trigo, do glúten, ele não consegue quebrar em partes que são aproveitáveis pelo corpo. Sim. Toda proteína... Tudo que você come, comeu um pão, 2 pães ali, já vira tudo. Todo tipo de proteína, a carne, por exemplo, ela é quebrada em vários pedaços. São cadeias de 100, 200, 300... uma molécula, e ela é quebrada em vários pedaços unitários. Então o corpo ele assimila entre 1, 2 e 3 pedaços juntos, que é chamado de peptídeo. Só que do trigo, o glúten, ele só consegue quebrar no mínimo 13 pedaços. Então é muito distante. Sim, de 1, 2, 3 para 13. Essa cadeia de peptídeo de 13 unidades, ela única e exclusivamente faz com que haja processos inflamatórios no corpo. Então, primeira coisa que faz, ele começa a atrapalhar o processo de seletividade do intestino. Ele pega e ele transforma um intestino que tem uma codificação
fechadura-chave, Sim. no intestino tem a fechadura e o alimento carrega a chave para poder dar a passagem, né, daquele nutriente. O glúten, ele atrapalha esse processo, porque ele inflama a membrana do intestino E aí não libera, e vai retendo. causa buracos, ou seja, cria uma permeabilidade onde vai passar muito mais do que deveria. Ou seja, tudo que é porcaria começa a passar para fora do intestino e entrar na corrente sanguínea, que deveria ser eliminado. Caramba. E não só isso, essa mesma cadeia de peptídeo de 13 elementos, ela continua passando pelo intestino o processo inflamatório para outras coisas. Parte respiratória, sistema urinário. E uma coisa muito interessante, só para concluir essa parte do glúten, que me chamou muita atenção, foi que no meu restaurante lá, que eu sou sócio, eu tenho a comida árabe e no final eu ofereço pão sírio, pão árabe, Sim. feito com trigo. E uma das minhas clientes lá, né, eu já nesse processo de escrever o livro e tal, eu perguntei para ela, quer pão? Ela, não consumo glúten. Eu falei, por quê? Né? Sim, lógico. Totalmente interessado. Uhum. Ela falou, minha vida foi... eu tinha uma vida consumindo glúten e eu tenho outra não consumindo glúten. Aí me chamou mais atenção. Eu falei, mas como? Como que é isso? Me explica. Uhum. Ela falou, quando eu consumia glúten e eu estava conversando com você, eu tinha que pedir para você falar mais devagar para eu poder acompanhar o que você estava falando. O glúten causava demência nela. O glúten, essa cadeia de 13 elementos, ela agia na membrana do cérebro dela, causando retardo mental. Então, eu costumo, nas minhas conversas, né, com pessoas que a gente começa a conversar, eu costumo dar o exemplo de que, assim como o Covid, ele não traz uma consequência padrão, o glúten também não. Então, o Covid, ele dá problema respiratório em um, problema do coração em outro. Então, ele vai no problema, no lugar onde a pessoa está mais vulnerável. Sim. E na minha concepção, o glúten tem essa característica também. Vai na vulnerabilidade, na tendência que a pessoa tem para ter problema de saúde. E uma coisa é fato, sempre ele vai causar algum tipo de problema, a médio e longo prazo. E hoje vocês eliminaram isso de vez. Então, aonde que está... Não come uma pizza mais. Aonde que está a questão da mudança e transformação? É que eu tô querendo comer uma pizza hoje. Então, ontem eu comi uma pizza, há muitos anos eu não comia. Eu comi, há muitos anos não, perdão, muitos meses eu não comia, mas aqui tinha uma pizzaria sem glúten. Mesmo sabor, com queijo e tudo, sem glúten e sem leite. Caraca. Queijo vegano. Mas é gostoso? Cara, igualzinho. Mas eu gosto de comer aquela calabresa assim, sabe, cebolada, então não vai Calabresa não tem glúten nem leite. Ah, então pode comer. Pode. Bom, mas vamos lá. Aí, bom, depois que você tem esse nível de conhecimento sobre o glúten, eu conversando com meu irmão, eu fiz o seguinte comparativo. Eu estava conversando com ele na frente da casa dele e tinha uma arvrinha. E eu falando sobre isso, eu falei para ele, William, para mim, certos tipos de alimento, no caso do glúten, é exatamente tem o mesmo significado de você pegar um pouco dessas folhas da árvore e dar para mim comer. Não faz mais sentido. Sim. Então, assim, diante de um quadro de depressão, que normalmente a gente é possível associar a questão emocional à questão alimentar, mesmo diante de um quadro de depressão, comer glúten não é uma opção. Para mim, não. Depois desse nível de confronto com esse tipo de crença alimentar, para mim não é uma opção. Porque comer glúten para mim é a mesma coisa que comer veneno. Entendi. É isso que eu falo sobre... Não faz mais sentido. Não faz sentido. Você descobriu a essência do que é o negócio. Mesma coisa o refrigerante. O refrigerante eu tinha
Mas aqui que você Vamos lá. substitui, porque eu também não tomo refrigerante. Sim. Aí hoje eu troquei refrigerante, hoje não, já faz uns, não sei lá quanto tempo faz, uns 3 anos talvez, que eu não bebo mais refrigerante. Aí eu troquei ele pela água com gás. Ixi, mesma coisa. Sério? Sério. Vou te falar por quê. Nossa. O problema do refrigerante não necessariamente é açúcar. Açúcar é um problema. Mas o problema do refrigerante é o pH. É o índice de óxido-redução. O quanto ele é oxidativo para o seu corpo. Então... Mas eu tomo água com gás com limão, pô. Olha... Não, mas- Eu vou te explicar o que é esse problema do refrigerante. Quando eles vão fazer o refrigerante, normalmente a água que eles pegam para fazer o refrigerante, ela é desprovida de minerais. Às vezes sim, às vezes não, mas normalmente é. Só que são os minerais que deixam as bebidas, os alimentos com pH alcalino. O refrigerante normalmente tem um pH em torno de 3. O nosso sangue tem um pH de 7,34, 35, se não me engano. Para o corpo fazer o trabalho, o corpo, se baixar desse pH, desse índice, você começa a ficar doente. De 7 ponto pouco lá. Se abaixar, você vai ficando doente. Baixou de 7, o cara tá em coma. 6 ponto alguma coisa, o cara tá já quase morrendo. O pH do sangue. Tipo assim, então 2, então não tem nada ali de... Não, Que se aproveite. não, 2 ele já tá em decomposição. Não, tô dizendo da água. Ah, sim. refrigerante, Vamos lá. Comparando um com o outro. pH do refrigerante em torno de 3 ou 4. Vamos dizer que seja um pH 3. Ele é normalmente 3,5. Vamos colocar 4 então, só para ter uma... Tô louco pra pegar aquela garrafa de álcool com gás ali que eu comprei pra ver qual que é o pH. Vamos Mas lá. Não, esse tipo de pH você só consegue só consegue ver a diferença com No um laboratório reagente. e tal, Não, reagente simples. Você consegue esse reagente em loja PET. Reagente de pH. Você pinga na água, sei. tem lá a medidazinha. É igual limpar a piscina. Azul. Só que esse é diferente da piscina. É reagente para pH de água doce. Não é de cloro. Aí, o pH, vamos dizer que seja 4. Vamos dar um upgrade lá. pH 4. E o nosso sangue, pH 7. 7,34. Então, do pH 4 para o pH 5, não é 1. Conta 10. Aí do pH 4 para o pH 6, conta 100. E do pH 4 para o pH 7, conta 1000. É exponencial. Entendi. Então o refrigerante é 1000 vezes, nessa conta que a gente está fazendo, 1000 vezes mais ácido do que o sangue. E aí eu vou te falar o porquê que o refrigerante é ruim. O refrigerante, ele além de causar oxidação, envelhecimento precoce, etc., ele causa osteoporose. Por que ele causa osteoporose? Porque o corpo ele tem que equilibrar o pH do sangue. Equilibrar esse pH que chegou em você. Ácido, extremamente ácido. Tanto que a comparação é que um copo de refrigerante equivale a... Para você equilibrar um copo de refrigerante que você toma, você tem que tomar 20 copos de água. Para equilibrar. Pra poder dissolver Essa acidez. Mas o corpo, ele é uma máquina extremamente inteligente. Eu sou entusiasta dos funcionamentos do corpo. Gosto muito de ter esse nível de conhecimento. E aí... O corpo, o que ele faz? Ele vai pegar... Lembra que eu falei que o mineral traz a alcalinidade? Sim. Então, o corpo pega minerais para poder alcalinizar. Quando a gente nasce, tem várias reservas de minerais, mas quando a gente vai ficando mais velho, essas reservas vão sendo consumidas e a gente vai tendo como a maior fonte de mineral os ossos. E nos ossos... daí ele vai comendo o osso da osteoporose. Entendi. Mas, aí é que tá. Dá mais do que osteoporose. Porque no osso não é cálcio só. É cálcio e magnésio. E esse processo não consome o cálcio. Esse processo consome o magnésio. Então, o magnésio, a suplementação de magnésio é natural. Assim, eu acredito que não faz mal, porque tem pesquisa que diz que o magnésio tem mais de 500 funções no corpo. Muito bom. Muito bom. E aí o corpo consome esse magnésio e sobra o cálcio. E esse cálcio fica vagando pelo corpo, porque é uma ligação, cálcio com magnésio. Some um, é como se separasse um do outro. E o que causa o excesso de cálcio? Pedra no rim, pedra na vesícula, enrijecimento das veias, que
o enrijecimento das veias acaba também incorrendo em pressão alta e colesterol. Porque o enrijecimento é a cola, o cálcio cola na parede da veia. E aí quando ele cola, perde a flexibilidade e perde a lubrificação e aí vai e cola a gordura. Nossa. Estamos aqui demais com o doutor. Que doido, mano. Mas e o carro? Fantástico. Vamos falar do carro, Vamos lá. tô ficando louco. Ele ganhou um carro do Pablo Marçal. Eu chamei ele aqui pra isso. A história deu uma volta tremenda. E eu parado aqui já perdi, já eliminei aqui uma vontade tremenda de comer uma pizza. Enfim, o pessoal que tá aqui, volta aqui nos bastidores. Se juntar todo mundo aqui, acho que não vai rolar aquela pizza hoje. Mas enfim. Não, mas eu tenho o endereço da pizzaria sem glúten, lá legal. tem as opções, dá pra ir sim. Então é lá mesmo. Aí vamos lá, vamos voltar pra casa do Alphaville, que eu limpando a casa pra entregar a casa na quarta-feira anterior à sexta que eu estive aqui. Eu limpando a casa, 5 horas da tarde, eu percebi uma coisa. Em fevereiro, eu tomei umas decisões assim que foi totalmente alienada e surreal. Nada natural pra mim. Quem me conhecia falou, tá louco. Tá louco. Louco. Você bebia ou não? Já tem uns 20 anos que eu não bebo. Mas bebia? 20 anos atrás. Mas bebia bem ou não? Não. Só socialmente. Só é. Mas aí, o que acontece? Eu ouvindo, limpando lá as paredes lá pra entregar a casa, eu ouvindo o Pablo, eu falei, cara, eu ouvindo o Pablo, sempre constante, tal, eu tomei umas atitudes doidas. Tipo o quê? Não, eu comprei o carro. Você começou a fazer uma análise do que você fez. Sim, fui morar no Alphaville, né, e tal. Aí você comprou o carro, gastou o dinheiro que você tinha, cortou a árvore, mas conseguiu plantar outra árvore e foi tocando? O livro é uma das árvores, né, mas nesse caminho eu... travado de repente pela necessidade de aprovação, travado pelo medo, eu não fiz o que eu tinha que fazer. E que agora eu já tá com os dias contados, porque já destravei, eu já vou fazer. E o problema é de quem não gostar. E aí, Você tava limpando a parede, eu percebi isso. Falei, cara, apesar do Pablo não ter todas as respostas, porque eu fui absurdamente abençoado por informações que eu bebi de outras fontes. Informações, sabe, interessantíssimas, que fazem parte hoje da minha concepção sobre questões mentais. Para mim, isso é a essência do que eu vou fazer, auxiliar as pessoas a abrir a mente delas para possibilidades diante do fato delas conseguirem dominar a própria mente. Então eu percebi que na fala do Pablo, na frequência do Pablo, tinha ali uma unção de ação, de ativação. Aí, cara, eu falei... Parei de fazer o que eu tava fazendo, fui pra casa e falei pra minha mulher, amanhã a gente vai lá no Pablo. 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Só que na quinta-feira, eu na minha cabeça era o seguinte, a hora que ele falar, quinta-feira tem palestra, nós já vai sair de casa cedo e já vai baixar lá. E aí, quinta-feira não tinha palestra porque ele ia viajar pra Goiânia. Sim. Para o evento da escola dele. Beleza. Aí você começa a ouvir sua mente, tal. Aí eu falei, vou na segunda então, né? Porque vai ter o final de semana, sábado e domingo. Na minha cabeça não ia ter palestra sábado e domingo. Uhum. E aí ia ter palestra só na segunda, eu ia perder sábado e domingo e tal. Eu falei, vou na segunda, que aí tem mais dias de palestra e eu aproveito a viagem. Uhum. Beleza, na minha cabeça era isso aí. Aí passou a quinta-feira,
eu assistindo a live do Pablo lá, da escola, Da família. Aí eu falei, cara, eu vou amanhã mesmo. Aí eu falei pra minha mulher, mas você... Eu falei, né? Amanhã, eu vou amanhã. Você quer ir comigo? Vamos, se não quiser, eu vou sozinho. Aí, tipo assim, eu percebi que a minha esposa é meio parecida com a esposa do Pablo no sentido de perfil emocional. Tem que antecipar 3 semanas pra avisar que vai. Tem que programar, tem que ter uma coisa assim... A minha também é assim. Tem que ter uma coisa assim calculada. Tem que avisar com acho que são todas as mulheres. Aí, o que aconteceu? Na quinta-feira eu falei, eu vou. Aí, isso ela já tava deitada pra dormir. E aí eu fui deitar, e aí olhando meu Instagram, olha só, cara, só doideira. Falei pro meu irmão, meu apelido vai ser só doideira, porque... Muita coisa. Aí, eu fui olhar meu Instagram e aí eu olhei a Elis. A Elis Freitas, que é mãe do Nésio, que tava fazendo uma mentoria no sábado. E aí ela falou, faz um comentário, marca 3 pessoas, faz um stories. Nunca tinha feito stories. Eu ali, 11 horas da noite. Fiz o stories ali, mandei pra ela, já tinha decidido que eu ia. Fiz stories ali, mandei pra ela, direcionei pra ela lá e tal, beleza, já era, fiz só, né? Vai que eu ganho, né? Uhum. Aí acordei 3 horas da manhã pra poder meditar e caminhar, que comecei a fazer isso. 3 horas, não é? 3 horas da manhã. Eu comecei com 1 hora, isso porque eu tava bebendo de outra fonte, o cara falou que na igreja dele, ele chegou a orar 5 horas seguidas. E ele falou que quando Jesus queria alguma coisa importante, ele ia pro monte orar. Eu falei, cara, é um código aí, né? Eu falei, também vou orar. Aí eu comecei orando 1 hora, comecei orando 2 horas. E a minha meta e o meu caminho é orar 3 horas. Eu já orei 3 horas seguidas. E agora eu acordo 3 horas da manhã e oro até 6 horas da manhã. Mas você dorme que hora? 11 horas. Não consigo. 11 horas. Eu tô tentando dormir 9 horas da noite, né? Sim. Pra poder ter um... Mas eu tô achando incrível porque eu não tô nem dormindo. Mas depois do almoço você dorme um pouquinho? Não. Não consegue também? Não, eu tô achando incrível que não tá precisando. Entendi. Que legal. Mas se eu fechar o olho, eu capoto. E eu percebi que algumas vezes o açúcar acaba com a minha energia. Eu tenho que dormir quando eu como demais açúcar. É um problema. Você toma café com açúcar ou não? Não. Eu tomo café puro, cowboy. O negócio é o doce, né? Então, o doce é uma coisa que é minha luta agora é eliminar a minha crença em relação a doce. Carboidrato eu já diminuí. O que eu como? Respondendo a sua pergunta, eu como carne e verdura, legume, à vontade. Né? Carne à vontade, legume, verdura. À vontade. Mas vamos lá. Daí você decidiu vir, ganhou o negócio da Elis, veio pra cá. Não, aí eu, quarta-feira, acordei e falei pra Carol, eu vou. Quarta não. Perdão, sexta-feira, 3 horas da manhã eu acordei, orei até 4, acordei a minha mulher, falei, eu vou, você vai ou não vai? A gente negociou lá, teve uma DR ali. Tranquilo. Bem normal, tranquila. Normal. Aí eu... Assim, a nossa DR foi das 4 até as 6 da manhã. Ah, tranquilo, só 2 horas. Né? Pra quem ora 3 horas, ficar na DR com a mulher 2 horas é tranquilo. Pra ser assim, bem preciso, acho que foi 1h30, assim, mas não foi muito fácil. Mas deu certo, graças a Deus. E aí definimos ali. Vamos lá que eu vou ganhar um Jeep do Pablo. Vamos embora. E aí montamos no carro e eu mandei bala. Praticamente não paramos. Isso é surreal. Eu dirigi 10 horas seguido, parei 2, 3 vezes pra fazer o número 1, né? Tirar a água do joelho e pra comer. O quê? Comer. A gente parou pra almoçar. Mas também... Rapidão e pé na estrada. Pé na estrada, porque tinha hora. E eu sempre ali olhando no cronômetro. Pra chegar na palestra. Na hora. E aí tinha engarrafamento, e aí teve uma hora assim que eu tava me sentindo o Pablo na Fórmula... Jogou no acostamento e foi embora. Não, rapaz.
E eu, rapaz, coisa de louco. Dá um filme. Certeza, dá um filme. E eu cheguei no horário, 7h30. Cheguei. E aí, entrei e tal. E aí, encontrei a Elis. Oi, Elis, tudo bem e tal? Eu mandei mensagem pra você lá e tal. A do Geração de Generosa lá, que é o nome do Instagram. O nome do Instagram da gráfica, né? Certo. O meu Instagram é @WilsonCoelhoAlves. E aí, Elis falou, rapaz, você que ganhou lá o ingresso. Falei, é? Falei, é. E você ganhou o top com jantar. Falei, é? Ele é. Eu fiquei sabendo na hora, ali na palestra. Eu nem sabia que eu tinha ganhado, porque não deu tempo de olhar Instagram, nem nada, nem sabia. Ah, você pegou e veio embora. Veio embora. E aí, assisti a palestra ali e tal, mas o que tinha no meu coração na quarta-feira? Falei, cara, se essa unção de ação, de ativação, me fez fazer certas coisas, eu tenho que estar mais perto, eu tenho que estar ali fazendo alguma coisa. E porque pra aí estar mais perto, vale o Jeep. Não, calma aí, calma, vamos chegar lá. Aí eu tava... Aí nós já estamos com 1 hora já de bate-papo. Não, mas certeza o pessoal vai gostar. Aí vamos lá, vamos acelerar agora. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tenho que ir lá. E aí, quando eu decidi, eu até conversei com um vizinho e falei, cara, eu vou oferecer trabalhar de graça pro Pablo. O vizinho conhece o Pablo ou não? Não conhece nada. Só comentei com ele, assim, só pra comentar mesmo, pra poder falar. Eu sabia que a pessoa que não entende, ela só vai meter o pau. Mas então eu falei, vou comentar mesmo, não tô nem aí. O problema é dele. Só pra poder eu externar isso e me colocar numa condição de confronto. Né? Mais confronto. Aí vou oferecer trabalhar de graça, né? Era só isso. Eu ia me oferecer para trabalhar de graça, fazer qualquer coisa, só para poder tá na frequência ali. Só para poder fazer o que eu tenho para fazer. Eu tenho número de pessoas, eu tenho um projeto surreal. Do quê? Fala só. Um centro de disrupção mental conciliado com uma estrutura de entretenimento. Algo surreal. É Orlando, no sertão do Nordeste. No chão rachado. Pessoas improváveis. No local improvável. Você deve fazer um reality. Não, claro. Coisas real. Mas vamos lá, as coisas vão acontecer. E eu falei, cara, eu tenho que fazer. Deus colocou no meu coração e as coisas foram acontecendo assim. Esse propósito, né? Essa função e tal. E eu preciso acelerar. O projeto não é meu. Eu preciso acelerar porque é algo para a humanidade. E as coisas foram acontecendo assim de forma tão interessante que em um momento eu tive a concepção de que todos os cursos que eu fizer de hoje até 14 de fevereiro de 2028, que é quando eu vou entregar esse empreendimento para a humanidade, eu não vou usufruir do dinheiro que eu vou ganhar de nenhum desses cursos, porque todo o recurso vai ser direcionado para construção disso. Entendi. Isso é um comprometimento com Deus, porque eu entendi isso e quem sou eu para questionar? Daí se você chegou, encontrou com a Elis. Isso. Aí eu ganhou um negócio, a palestra. Aí começou a palestra. Isso, começou a palestra. Você decidiu? Aí, no meio do caminho, entre quarta-feira, que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, e sexta-feira, eu já tava pensando, cara, eu não vou só falar para eu trabalhar de graça, eu vou também dar alguma coisa em troca, para poder eu conseguir, porque não é, né, por nada, né? Tipo, trabalhar de graça já é uma vantagem, eu vou ter lucro com isso, trabalhando de graça para ele. Eu falei, então vou oferecer alguma coisa, né, a mais, mas eu guardei isso no meu coração. Fiquei quietinho com isso. Aí tal, a palestra acontecendo lá e tal, chegou a hora de fazer perguntas. Eu fiz a minha pergunta lá.
e tal. Aliás, me apresentei, falei dessa nível de transformação, que as decisões que eu tomei, o peso que eu e a minha esposa eliminamos aí, depois que eu conheci o Pablo, 47 quilos eu e ela eliminamos e tal. E aí eu ofereci, já de caso pensado, tudo de caso pensado. Eu ofereci o meu livro pro Pablo e o Pablo foi e pegou seu livro. Pegou o meu livro, só tava que... num saquinho. Num saco plástico que eu comprei. Normalmente eu já tinha esse saco pra poder, que é justinho, né? É. Mas atrás da capa do livro... Quando que você colocou? Eu já de caso pensado, antes antes de fazer a pergunta, eu me preparei e coloquei. A sua esposa não sabia, ela não viu nada disso. Não sabia, porque eu não sei, né? Não sei, eu só decidi fazer. Só um minutinho. Gente, eu tô aqui com o Wilson Coelho Alves. Ele é escritor, ele veio e viajou de Campo Grande, Mato Grosso, 1.000 quilômetros, chegou aqui na palestra em Alphaville. Ele queria trabalhar de graça pro Pablo Marçal. Só que além de trabalhar de graça, ele queria dar algo mais. E ele foi e deu um Jeep. Aí ele deu o livro, atrás do livro. Documento e a chave tinha do documento Jeep. E a chave do Jeep. Que eu viajei com ele. Então eu vim e eu não tinha... Como? Então... Ainda bem que você ganhou o carro. Eu trouxe 5 caixas de livro. Então pra fome eu não ia passar. Lugar pra morar eu ia arrumar e dar um jeito de ir embora eu também ia conseguir. Fato, né? E aí a hora que você colocou a chave do documento, você falou assim, não, agora pronto, agora foi. Seja o que Deus quiser. Qual foi a sua intenção com isso? Tipo, falar, não, mano, eu quero trabalhar pra você, tá aí, ó, tipo, ó. Olha, me aceita pagar aí. O benefício de poder servir na estrutura. No ecossistema. Porque, e daí, a hora que ele não aceitou, qual foi o seu sentimento? Eu acredito, eu tava muito esperançoso de que ia dar certo, ele ia aceitar. Eu até achei que ele ia me chamar pra jantar na casa dele. Ah, é? Não, mas fala, aqui é pra falar mesmo. Eu vou dar meu jeito pra ele, em contrapartida, ele vai me chamar pra jantar na casa dele. Não, Não, por favor, põe esse corte, põe essa câmera pra ele, isso. Você acha, não, vou jantar com o Pablo Marçal, com a Carol. Você não tem onde dormir, vai dormir lá no meu resort. Certo. O Pedro, falei pro Pedro, você vai conhecer os filhos do Pablo. Certo. Só que daí o que aconteceu? Ele não aceitou. Eu falei pro meu filho mesmo, você vai conhecer os filhos do Pablo. Certo. Aí não deu certo, ele não aceitou o carro. Assim, foi meio impactante pra mim, frustrante. Isso vai dar um corte bom, viu? E aí? Aí ele ficou indignado e depois eu entendi o ponto de vista dele, né? Que não que a estrutura não necessitava de alguém que não tinha um propósito, né? Que ia estar ali por nada, né? Porque o que precisa fazer tem pessoas para fazer. Mas tudo bem, o que importa é que eu decidi. E igual eu falei, acho que eu falei antes, o que importa não é decidir certo ou decidir errado, é você sempre ter o hábito de decidir. Porque se der errado, você arruma. Eu queria saber da sua esposa qual foi o sentimento dela na hora que viu que você entregou o carro, que vocês vieram. Aí eu acho que é ela que vai ter que contar, né? Mas aí, você entregou o carro, aí ele não aceitou o carro, te devolveu. Aí você ganhou o carro. Qual que é a história? Olha, o Pablo falou, eu vou aceitar o seu carro, mas eu vou te dar ele de volta. Então, aceita porque eu tô te dando o carro. Eu falei, né, tá bom, né? Mas eu deixei claro, é emprestado. Sua mulher respirou aliviadamente no lugar provavelmente, dela. Provavelmente. Aí, na verdade, eu acho que nem tinha caído a ficha, né? Ela tava tentando digerir. Eu lembro que ela falou uma palavra, ela falou uma frase. Já tô acostumada. Porque esse ano foi um ano de que quem me conhece passou a não me conhecer pelas decisões e ações que eu vinha tomando. Você se arrepende, não? Cara, eu não tinha propósito. Eu vivi em função do dinheiro. E hoje eu não tenho. Apego no dinheiro. Não, eu já não tinha. Eu já dei carro. Sabe, eu tenho... se Deus me pede, eu dou. Eu já dei carro. E, tipo, não era só mais um carro.
E esse carro especificamente, eu, há poucos dias atrás, quando eu saí da casa do Alphaville, decidi sair da casa do Alphaville, eu falei, vou vender esse carro, aí vou comprar 2 carros, um pra mim, um pra minha mulher e tal. E aí eu acordei assim desse pesadelo de ficar questionando e tal. Eu falei, cara, esse carro é pra eu usufruir dele, pra eu, né? Eu falei, eu não vou vender. Eu vou dar ele pro Paulo. Não, eu vou dar pra alguém. Não, isso foi antes. Não, eu vi que você falou. Não, foi antes. Sim. Não, eu pensei, eu vou dar esse carro. Eu só vou desfazer desse carro quando eu for dar ele pra alguém. Eu falei, eu vou dar ele pra alguém. Um dia. Quando eu comprar um outro carro melhor, que o próximo na cadeia, né, no meu quadro dos sonhos, é uma que eu vou adquirir agora, é uma Range Rover, que é 3 vezes o valor. Eu falei, eu vou dar. Eu vou dar pra alguém. De preferência estranho. Vou dar. Eu decidi isso. E essa história de dar veio com a história... Falei, cara, já que eu decidi dar em um dia, em algum momento, por que não? Vou dar pro Pablo mesmo, então, aí, como pagamento por esse benefício. Vou estar lá, vou jantar com ele. Não, na verdade isso foi só uma alucinação. Mas aí ele te devolveu o carro e falou assim, eu não quero. É. Procura alguém do ecossistema, vai ver se você consegue entrosar com alguém. Já que você quer fazer alguma coisa, procura alguém aí e ajuda alguém. Aí ele falou, vai lá e fala com o Garufi. Ajuda o Garufi. Olha o Garufi aí do seu lado aí. E aí, falei com o Garufi. Eu falei, agora eu vou ganhar um Jeep. Não, agora eu vou ganhar um Jeep. E se der, não vou devolver não. Bota o joelho no chão, que ainda tá disponível. Se Deus mandar, eu não vou titubear. E aí você falou, puxa vida, aí nós trocamos mensagem, aí você falou, ó, você tem alguma peça que é minha, tem alguma peça que é sua, porque nada é por acaso, Nada é por acaso, nada é por acaso. Tudo é possível nessa vida. Eu falei, esse cara é meio louco, eu vou convidar ele pra gravar esse podcast aqui. Aí depois fiquei sabendo que vocês eliminaram toda essa quantidade de peso, aí vi que você já teve jornal, eu também já tive, aí a gente começou a conversar. Porque eu tive 2 jornais, hoje eu tenho uma gráfica em fase embrionária. E é isso aí, graças a Deus. Não... É só o começo. Não é nem a ponta da unha da sombra do que há de vir. Da sombra, não é do que há de vir, é da sombra do que há de vir. E qual que é o recado que você tem? Eu quero que você olhe para aquela câmera que a gente está encerrando, mas qual é o recado que você tem? Né, para quem está nos assistindo esse vídeo que vai ficar aí nas redes sociais, qual é o recado que você tem? Olha, diante de tudo que eu tenho vivido nesses últimos meses e do que eu tenho tido de experiência em fazer e não fazer, se deixar deixar fluir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, eu falo para você confrontar as suas crenças, confrontar todo tipo de crença, mas não de forma infantil, de forma inconsequência, mas de forma profissional, para ir até o fim. Porque quando você decide confrontar a crença, você vai criar aquilo que está escrito em Romanos 22:2, que, só para abrir um parêntese, Sim. A essência do meu propósito está em Gênesis 1:26 e Romanos 22:2. Em Romanos 22:2 está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, aonde que está a força de transformação? A inconformidade com a sua situação. Então, eu quero dizer para você, faça de tudo para ficar inconformado com a vida que você está vivendo. Esse é o caminho, essa é a chave mestra de todo tipo de resultado. E, essencialmente, confronte crenças. Procura ter conhecimento de como funciona a sua mente e confronta aquilo que te impede de ter domínio e controle da sua própria mente. E você vai ter resultado. Chegar onde Deus preparou e sonhou para que você chegasse, para que você realizasse. Porque
coisas grandes estão por vir. Na minha e na sua vida, Amém. com certeza. Bom, para encerrar, eu quero convidar a esposa dele. Como é que é o nome da sua esposa? Carla. A Carla, vem aqui, Carla. Seu filho, se não quiser chamar ele. Ô, Carla, fala pra gente aqui. Como é que foi essa experiência de ter vindo pra cá? Louca, né? Louca demais? Louca, porque eu tava dormindo, era 4 horas da manhã. E aí ele me acorda e fala, vamos arrumar a mala que a gente vai ver o Pablo. Aí eu Vamos já jantar na casa do Paulo. Não, isso aí fica... Não, mas só enfim, vamos lá. Na alucinação dele, como ele disse, né? Mas fiquei muito braba. Falei, que isso? Me acorda 4 horas da manhã, eu deixei tudo pronto já. Pro menino tem escola amanhã cedo, né? Fiquei braba, chorei. Aí a gente, como ele falou, a gente fez o acordo e viemos, né? E quando ele entregou a chave o livro com o documento e a chave do carro, o que você sentiu naquele momento? Isso que eu quero saber. Então, eu falei, mais uma das coisas malucas que ele faz, né? Porque, assim, eu já estou acostumada, porque o Wilson sempre foi assim. Sempre foi muito... É isso que fez você se apaixonar por ele? Não. Não? Se eu soubesse disso antes... Eu tinha repensado. Eu tinha pensado duas Então, mas vezes. vamos lá. O que você falou? Nossa, e agora? Tipo assim, não, mas assim, igual ele falou, ele faz dinheiro, né? Então, ele vai dar o carro, ele vai resolver outro, entendeu? Isso assim, no princípio, a gente tem 20 anos de relacionamento. Então, no princípio, isso eu ficava abalada. Hoje, não me abala mais, porque, tipo, ele vai resolver de um jeito ou de outro, entendeu? Você acredita nele, né? Eu acredito. Não, peraí, você falou, mas eu acredito meio assim. Né? Não, eu sei porque a gente já viveu várias dessas situações dele pegar da carro, dele pegar uma grana e também investir em coisas e perder, sabe? Muito dinheiro ele já perdeu, assim, fazendo isso. E aí, tipo, como eu falei, o que eu falei, eu já estou acostumada. Então, tipo, a gente tá no mesmo barco, ele que tá com o timão na mão, o que eu posso fazer? Pular do barco eu não posso, né? Mas você apoia ele em tudo que ele faz? Não necessariamente. Não que eu acho que talvez uma coisa ou outra que ele faça esteja certo. Mas ele não aceita a minha opinião nesse sentido. Ele faz o que ele quer, né? Ele decide, pronto, e acabou. E como ele fala, eu que sou responsável, então pronto, né? Então eu acabo não tendo muita voz. Muita voz. Eu posso bater o pé, espernear, gritar. O que eu posso fazer? Em relação a eliminar, você eliminou 27 quilos, né? 27 quilos, isso. Imagina como que você ficou, né? Então, foi uma descoberta, coisa, né? Foi, porque assim, depois que eu perdi meu pai faleceu faz 3 anos. Eu vim um processo de depressão e engordar. Pouco a pouco, mas chegou num momento em que eu sempre me pesava, eu via que estava subindo, eu pensava, bom, pelo menos eu não tô com 100 quilos. Pelo menos eu não tô, toda vez que eu me pesava, era esse pensamento, eu tinha esse gatilho, pelo menos eu não estou com 100 quilos. Aí nós fizemos uma viagem com meu sogro e sogra, a gente fomos para Florianópolis, e lá, né, comemos e fizemos tudo que nós queríamos lá. Aí que eu consegui chegar nos 100 quilos. Quando eu cheguei em casa, me pesei, era de manhã, eu estava com 99 ponto alguma coisa. Falei, meu Deus, até a noite eu tô com 100 quilos. Tranquilo. Né? Já se eu foi lá respirar comer um mais pão. fundo agora, vai mudar aqui para 100 quilos. Aí já bateu aquele desespero, porque todo esse tempo, esses anos, eu tava ali, não estou com 100, não estou com 100, não estou com 100. Quando foi... Aí eu falei, me desesperei, marquei endocrinologista. Falei, não, eu tenho que resolver a situação. Nem foi porque ele tava fazendo exercício, era uma coisa que eu tinha, né? E aí eu marquei endocrinologista. Você tava com 99? Ponto alguma coisa. Tá, 99 quilos. E o seu peso lá atrás era quanto? Eu me casei com 60 quilos, 58 na verdade. E eu, depois que... Dobrou. Aí quase, né? Aí depois que eu tive o Pedro, eu fiquei com 75, 80, eu ficava ali, 75, 80. Pelo depois menos eu não tô no 100. Depois que o pai morreu que eu comecei nesse processo. E aí quando eu vi esse 100 praticamente ali, né? Eu marquei endocrinologista. Fui, aí aquela consulta. Aí você não chegou a chegar no 100? Eu creio que sim, né? Você nem olhou mais. Eu não teve a coragem de olhar. Até a noite. Não, porque isso foi cedo. Até a noite eu já tava com 100, né? Passa umas horinhas, você já aumenta uns 2 quilos ali, né?
até passei de certo, né? Aí, quando foi que eu marquei endócrino, cheguei lá na consulta, doutora, é aquele processo, remédio, né, uma dietinha remédio no papel. R$700, R$900, bateu uma escassez ali, agulha, aí né? como ele é tranquilo, você não vai comprar. É, porque, tipo, ele me atende muito bem nos meus... Entendi, não, tô entendeu? percebendo. Tudo que eu peço, ele é Tô solícito, aprendendo né? muito com ele. Pelo amor de Deus, faça isso Tô com aprendendo ela. Já. E aí, fui na consulta e tal, a médica falou, ó, mas o remédio é meio caro, custa 600 e poucos reais, não sei o quê. Você, no princípio, Tá você vai usar, essa dose que eu vou te passar é por 45 dias, mas depois a dose vai aumentando, o remédio vai durando menos tempo. Aí, cheguei à noite, eu falei pra ele, ó, fui na médica e tal, quero fazer o remédio, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quanto que custa? Eu falei, 600 e pouco. Ele, não, porque não sei o quê, porque você não precisa disso, que não sei o quê. Eu comecei a chorar, já bati na mesa. Falei, se não for começar assim, se eu não for comprar esse remédio, eu nem vou começar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Aí... Onde veio o confronto real, né? Você consegue tudo que você quiser, né? Então, porque eu não vou conseguir. Aí, tá, isso foi numa sexta, tipo um final de semana. E aí foi quando eu... pensei, segunda-feira eu vou comprar. Vou pegar o cartão de crédito e vou lá e compro, né? Simples assim, depois chega a fatura, tem que pagar. E aí, porque eu falei, eu precisava, eu cheguei no 100, né? Tudo que eu não queria era chegar no 100, eu cheguei no 100. E aí, fui de manhã, eu preparei, foi pra escola e tal, e aí, depois que eles saem, eu oro, leio a Bíblia. E aí, do nada, eu peguei eu nem olhava Instagram, peguei meu Instagram, comecei a rolar quando eu vi algo sobre emagrecimento e sobre controle do emagrecimento através dos seus pensamentos, do seu cérebro, né? Mente, né? Você emagrecer usando o seu cérebro, né? E aí eu comecei a acompanhar essas pessoas, né? Trazendo esse conhecimento de pessoas que falavam a respeito disso. E naquele dia eu comecei esse processo, né, de perceber que o que eu comia eram as minhas emoções, né, e eu comecei a mudar Já escreveu o seu livro já? Não, ainda não. Tem que sair esse livro. Eu quero escrever um livro, mas é sobre maternidade, meu primeiro livro, que tá no meu coração. Que legal. Aí, só que aí eu comecei a entender isso, que o que eu comia eram as minhas emoções e mudar o que a comida significava para mim. Né? Eu comia por quê? Pelo prazer, pelo aconchego, pelo família. A gente vai estar com a família ali, tem que ter uma comida, né? Então, tudo isso que a comida representa pra gente, eu comia por aquilo, né? E às vezes a gente come sem fome, come errado. E eu comecei, depois de eu entender esse processo do porquê eu comia, a quantidade que eu comia e as coisas que eu comia, depois que eu entendi isso, esse processo, eu comecei o processo de entender dos alimentos, né? Do glúten, do saber leite. o que é o que contém cada coisa. O que faz bem, o que não faz. E aí eu segui. Né? E aí o resultado